Boa noite, senhora Marico, tudo bem? Boa noite. Opa, que bom. Ó, a gente vai dar início então, só colocar para gravar aqui. こっちからどこまで？Tá gravando já, né? Tá. どこに書いてる？いえいえ、見なかった。Todo... Boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso culto da Conexão Nikkei e Piedade, junto com a Igreja de Campinas também, o pastor Flávio e a pastora Ruth. Hoje é dia 12 de julho, segundo domingo de julho. Vamos começar então com a leitura do Salmo 33. Em japonês, eu vou pedir para o pastor Marutani fazer a leitura. Salmo 33. E aqui eu peço para o Davi fazer a leitura em português. Pode vir aqui, Davi, por favor. inteiro? Inteiro? Conseguiu? Salmo Salmo 33 inteiro? 33. Isso. Ai, Vai, Davi, leia. posso ler? Primeiro em português. Vai, Davi. Ah, O júbilo obrigado. do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade do Senhor. Tem mais? Pela palavra do Senhor foram feitas os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. アーメン。はい。詩 Maravilha. 編33編1から22節。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。盾ごとをもって主に感謝せよ。十言のことをもって褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに巧みに弦を書き鳴らせ。誠に主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。
主は正義と公正を愛される。地は主の恵みに満ちている。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって、主は海の水を石のように集め、深い水を蔵に収められる。全地よ、主を恐れよ。世界に住む者よ、皆主の前におののけ。誠に主が仰せられると、そのようになり、主が命じられると、それは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至る。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は、主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。ミスマイのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に、彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために、私たちの魂は主を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。誠に私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる皆に信頼している。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望んだ時に。アメン。アメン。Amém. Amém. Vamos orar então, né? Amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor. Estamos aqui para louvar, para bendizer, para reconhecer a Tua grandeza, como o Senhor é Deus maravilhoso, cheio de amor, de misericórdia. Nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. E obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor deixou. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos colocar o Senhor realmente no lugar mais importante das nossas vidas, Senhor. E porque o Senhor é digno, o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Recebe, Senhor, esse nosso louvor nessa noite. Toca nossos corações, Senhor, que a gente possa receber a Tua palavra com alegria, como palavra de Deus, e estejamos atentos e desejosos de obedecer a Tua palavra, de viver a Tua vontade nas nossas vidas. Abençoa a cada um que está conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. アメン。 Peço uma oração em japonês para a senhora Mariko, por gentileza. 天の父なる神様、日ごとのお守りとお恵みを感謝いたします。今日は思わず寒波で冷え込んでいますが、あなたは変わらぬ愛を持って見守っていてくださることをありがたく感謝いたします。こうして兄弟姉妹とともにあなたを賛美し、祈ることができることをとても幸せなことです。私たち一人一人のいろいろな体調や経済を支えてくださることを
喜びと感謝を持ってお使いいたしたいと願っています。今日のメッセージを届けてくださる先生、また通訳の労を取ってくださる先生に、あなたの大いなる恵みがありますように、そして祈っておられるお一人お一人の上にもあなたの豊かな眼差しを向けてくださることを願って、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。 Amém. Obrigado, senhora Marica. Obrigado, pastor Marutani. Vamos então louvar a Deus, o louvor que chama Hino da Vitória. Nós, em Jesus, nós somos mais do que vencedores, né? Independente das circunstâncias que a gente atravesse, nós temos certeza. Se estamos com Cristo, né, nós somos vitoriosos e seremos vitoriosos porque Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, e Ele é o Senhor dos céus e da terra, e se estamos nele, somos também vencedores. Vamos louvar juntos esse louvor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó,
Amém. Como é bonita, né, essa música, que ela dá o exemplo, né, de como Deus foi fiel com o povo de Israel, libertando eles do Egito, fazendo eles atravessar pelo mar, no momento de apuro, onde eles não tinham saída, Deus abriu uma saída no meio do mar para eles passarem, né? Então, dessa forma também ela convida a gente, né, para quando a gente tiver em dificuldades, em apuros, em situações difíceis, onde a gente não vê saída, onde a gente não tem esperança, Deus quer que a gente tenha esperança, a gente ore ao Senhor, né? Esse homem com H maiúsculo aqui é o Senhor Jesus, né? Que se fez homem para vir aqui e nos ajudar, nos libertar, né? E Jesus tem poder para nos ajudar, amém? Então, vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhora Mariko, por favor, em japonês. 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、うちにもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。Amém. Amém. Amém. Vamos louvar mais um louvor, né? Mais um hino de louvor ao nosso Deus. É o cantor cristão 474. E ao combate. Cantor cristão 474. Vamos louvar. Em vibrações constantes já vos chama o toque do clarim a ir. Na grande luta Cristo triunfante se interage contra o rei do mal sair. E ao combate vós, ó crentes, os inimigos destroçar. Cada dia o que confia ao lado de Jesus lutar. E ao combate firmes, fortes e corajosos avançar. O onipotente é suficiente para a vitória nos guiar. Avançar, unidos todos em Jesus triunfaremos. Deus conosco está e com as armas preparadas pelo rei na liça combatamos por Jeová. E ao combate vós, ó crentes, os inimigos destroçar. Em cada dia o que confia ao lado de Jesus lutar. E ao combate firmes, fortes e corajosos avançar.
mas vai vencer, não tardará a vir aniquilar as hostes do maligno e todo o seu poder, e com seu povo em paz irá reinar. Ei, ao combate, vós, ó crentes, os inimigos destroçar. Em cada dia, o que confia ao lado de Jesus lutar. Ei, ao combate, firmes, fortes e corajosos avançar. O onipotente é suficiente para a vitória nos guiar. E também. Canto Cristo. Amém. É um hino de luta, né? Mas só que a nossa luta, como a palavra de Deus diz, né? Não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, mas é contra o pecado e contra as forças, né, espirituais do mal. Então a gente precisa estar lutando junto, né? Aqui, ó, em cada dia o que confia ao lado de Jesus, lutar ao lado de Jesus. Só assim a gente terá vitória, né? Vitória contra o pecado, vitória contra o diabo, que quer todo tempo, né, estar como um leão rondando, querendo nos destruir, nos desviar do caminho, da vontade de Deus, né? Mas o crente, aquele que crê em Jesus, né, ele precisa lutar junto com Jesus, com as armas de Deus, né, e experimentar a vitória, né, pelo poder de Deus. Amém? Então vamos fazer a leitura agora que está do trecho que será pregado hoje, né? Está lá em Êxodo capítulo 14, versos 1 a 4 e versículo 16 a 26, tá? Do capítulo 14, então vamos ler o versículo de 1 a 4 e depois pular 16 até 26. Você pode ler, João, por favor? E em japonês, a senhora Tamai. Sim. Pode ler primeiro, a senhora Tamai, por gentileza? Em japonês? Deixa eu colocar. 出エジプト記14章1節から4節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてニグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール、ツフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている。アラノは彼らを閉じ込めてしまった。と言うであろう。私はパロの心を堅くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。続いて16節から26節ですね。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を堅くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは
私が主であることを知るのだ。ついで、イスラエルの軍営の前を進んでいた神の使いは、移って彼らの後を進んだ。それで、雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので、夜を迷い込ませ、一晩中、一方が他方に近づくことはなかった。その時、モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の川たちを進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の内からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車を外して、その女にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から見ろ。主が彼らのために戦っておられるのだから。この時、主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵の上に帰るようにせよ。以上です。アーメン。 Amém. Obrigado, senhora Tamay. Agora o João vai ler em português. Vai, João. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para nestes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles e todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar,
para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Amém. Amém. Obrigado, João. Amém. Muito obrigado, João. Obrigado, senhora Tamai. Agora a gente vamos ter uma oração e passar a palavra para a pastora Ruth Hirata, que vai trazer a mensagem de hoje. O tema da mensagem é Em Esperança, Crer contra Esperança. Amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, nos corrige, nos mostra quem o Senhor é, nos mostra toda a verdade sobre o Senhor e sobre nós mesmos, sobre nossa necessidade do Senhor, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Nos mostra agora a Tua palavra, a Tua mensagem que o Senhor tem para nós hoje, através da Tua serva, pastora Ruth. Obrigado pela vida dela, Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Alex, eu posso compartilhar agora? Isso, eu vou. Obrigada. Flávio, hoje é a Kyoko que está traduzindo. Eu vou traduzir, ouvi pela Mary. Pode começar, Flávio? Eu vou começar, então, tá? Esse título, Em Esperança, Crer contra a Esperança, a gente pode ver em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Em esperança, creu contra a esperança. Falando de Abraão, que não tinha tido filho até seus 98 anos. E a Sara, 90 anos, né? E porque em esperança, em Romanos 8, 24, fala, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? E se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a gente está meditando sobre a esperança e é muito importante, né? Tem até a frase popular que diz assim, a esperança é a última que morre, né? Porque quando a gente perde a esperança, realmente não tem mais ânimo, não tem sentido, não vê o motivo de vida, de viver, né? Então, a esperança realmente é algo muito, muito importante para a gente continuar batalhando, lutando, desafiando, acreditando. Então, a esperança é realmente essencial na nossa vida. Então, a esperança e crer, né, fé, andam juntas, né? Se a gente não crê, a gente perde a esperança. Então, é muito importante que tenhamos fé naquele que é invisível, né? Como a gente sabe que, da definição da fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Então, a fé opera além do que a gente vê. Quando a gente vê, talvez as coisas parecem tudo não ter esperança. A gente não poder ter fé, né? Quando a gente vê a situação calamitosa, uma situação tão desastrosa, temerária, temerosa, é uma situação que realmente a gente fala, olha, não tem mais jeito. Os olhos diriam, mas a fé vai além daquilo que se vê. Por isso que a gente vê aqui em esperança, crer contra a esperança. Então, esse é o título de hoje.
E nós gostaríamos de ter uma visão como todo do capítulo 14, se puderem ler depois todo o capítulo, seria até bastante importante para a compreensão melhor da meditação que a gente vai fazer hoje. Então, a gente fez uma leitura básica, mas a gente vai tratar dos versículos do meio que não fizemos a leitura. Então, a gente cantou o primeiro hino da vitória e o segundo hino combatei ao combate, né? De combate. E o que a gente gostaria de entender aqui, que verdadeiramente nós estamos em contínua batalha, em contínua luta, em contínuo conflito, né? E nós entendemos que desde a criação do homem, quando Deus criou os céus e até então fizemos a leitura de Salmos, é exatamente isso, né? O Salmos 33 fala do todo aqui, que Deus, com a sua palavra, criou os céus e a terra. Então, vemos o poder da palavra de Deus, que do nada, com apenas a palavra, ele fez tudo. Então, a palavra e o poder do fazer, de realizar, está junto na palavra de Deus. Enquanto que encontramos logo ali, né, na cena onde Deus tinha dado a palavra para o homem, não comereis da árvore do conhecimento e do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal. Deus tinha dado a palavra para o homem poder realmente viver em obediência à sua palavra, ser conduzido pela sua palavra, e ali poder ter uma vida vitoriosa, uma vida constante, uma vida inabalável. Então, vemos aqui, a palavra é essencial para que, se realmente vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós podemos ter uma vida vitoriosa, uma vida estável, firmada, né? Uma vida realmente de sucesso, prosperidade. Então, a gente vê a importância da palavra de Deus. A gente poder crer na palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, para que a nossa vida seja realmente uma vida gloriosa, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida de prosperidade, frutífera, né? A palavra de Deus é importante. Por isso que fizemos a leitura inteirinho, acabamos fazendo a leitura de Salmos 33 inteiro para ver o quanto que é importante a gente estar diante da palavra de Deus, esperar a revelação de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, em reverência, em rendição, em sujeição à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser predominante nas nossas vidas. Mas a luta começa quando Satanás vem, e ele vem na forma da serpente e ele mostra a rebelião. Ele semeou a rebelião. Ele semeou a desobediência de não cumprir a palavra de Deus. E desde então, desde Gênesis 3, o homem vive uma vida derrotada, uma vida destruída, instável, de maldição, porque o homem deixou de realmente considerar o quanto a palavra de Deus é importante. E foi contra, rebelou-se e desobedeceu à palavra de Deus. Então, o homem foi expulso do jardim do Éden. Então, a gente vê dali que a nossa batalha diária também é isso. Se a gente pode simplificar a batalha, a luta espiritual que nós temos diariamente, o inimigo vem e ele quer rebelar contra a palavra de Deus. Ele não quer que a gente obedeça a palavra de Deus, né? Então, a gente pode ver aqui um grande livramento que tinha acontecido no capítulo 12, aí vimos sobre o capítulo 13, mas assim que eles foram libertos, o que aconteceu, né? Então, é isso que a gente vê, que o faraó, ele tinha recebido a palavra de Deus, né? Deixa o meu povo ir adorar, me celebrar a festa, né? E assim Deus haveria de operar libertação para que o seu povo pudesse servir a Deus
viver uma vida de obediência à sua palavra. Então Deus haveria de revelar a sua palavra e o homem liberto para viver de acordo com a palavra de Deus e viver uma vida de adoração. Então nós somos libertos, nós somos salvos, nós podemos desfrutar da liberdade, nós podemos desfrutar da vitória sobre o inimigo e podemos ter realmente uma vida de centralizar na adoração a Deus. Então Deus está conduzindo o seu povo para isso. Então, primeiro houve a libertação, no capítulo 12, pelo sangue, pelo poder do sangue de Jesus, nós somos libertos, né? E quando somos libertos, somos salvos para realmente glorificar a Deus, salvos para adorar a Deus, salvos para servir a Deus e não viver uma vida de escravidão. Né? Então, Satanás foi muito cruel, mentiroso, enganoso, que fez o homem rebelar contra a palavra de Deus e ficou sobre o subjugo, sobre a opressão do seu poder, né? Sobre a escravidão do seu poder. Se podemos dizer que o Deus deste mundo, o Deus do Egito é Satanás, a adoração a Satanás, né? Então, dali que a gente gostaria de ver o capítulo 14. Entramos então no capítulo 14. Eu coloquei aqui o mapa. Então, o Egito fica desse lado, tá? Desse lado verde, né? Ramessés, Mênfis, onde tinha os pirâmides, e o povo de Israel iria sair, então, daqui para a terra da promessa mais para cima, tá? Então, aqui nós podemos ver esses nomes, né? Sucote, Migdol, Pi-Airote, Baal, Zefon, né? Então, são três palavras que aparecem em 14:2, é o Migdol, Pi-Airote, Izal, Zefon. Então, nós vemos aqui uma situação em que o povo de Israel se encontrou acampado entre um lado, o monte, do outro lado, o deserto. Então, o monte seria, as montanhas seriam o Migdol, o Pi-Airote seria o deserto e Baal-Zefon seria o mar, né? Diante do mar, à beira do mar. Então, montanha, deserto e Baal-Zefon. Então, eles acamparam por aqui, né? Então, eles foram cercados de montanha, deserto e diante o mar. E o povo do Egito percebeu que eles estavam numa situação vulnerabilíssima. Então, eles aproveitaram essa situação, né? Então, a gente pode ver aqui o faraó falando, né? Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Embaraçados, encurralados, né? Então, vemos aqui de todos os lados, né? Montanha, deserto e mar na frente, e eles aproveitaram essa situação de encurralamento, de embaraçamento, ou estavam totalmente confusos, perdidos, desorientados, né? E eles não sabiam onde ir, né? Nessa situação. Quantas vezes a gente se encontra assim, cercado de problemas, cercado de dificuldades, sem saída, né? Totalmente encurralado de todos os lados, né? Totalmente vulnerável, não vê resposta, não vê solução, não vê direção, não vê totalmente assim, né? Cercado, sem saída. Aí o Egito, o faraó aproveitou e começou a perseguir. Deus endureceu o coração dele, né? Que tinha deixado o povo de Israel sair, mas agora eles começaram a perseguir. O versículo 4, como também na leitura que a gente fez, no versículo 17, a gente vê, então, eles encurralando a eles, né? E começou a perseguir. Então, realmente, geograficamente, fisicamente, eles não tinham saída. Estava totalmente perdido, né? Quantas vezes
a gente vive essa situação sem esperança, contra a esperança, sem possibilidade, sem recursos, fim de todos os recursos, não tinha nem como sair, né? Ainda mais de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, crianças, gados, velhos, e assim por diante. Como que eles haveriam de poder escapar agora dos egípcios que estavam indo atrás deles, né? Então, realmente é uma situação desesperadora. Então, hoje a gente vai rapidamente ver esses dois pontos. Contra a esperança. Encurralados, embaraçados, encerrados. Não tinha mais como sair. E atrás da perseguição, né? Isso está escrito no versículo 2, né? Toda essa situação de embaraçado. 2 e 3, a gente pode dizer, e o faraó aqui começou a ir atrás, né? E o povo fugia, né? E mudou-se o coração de Faraó, né? E os seus servos, e falaram assim, nossa, nós não podemos deixar ir, né? E ali o faraó apronta o seu carro e tomou consigo os seus povos, versículo 6, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles, todos. Olha só que situação. Eles foram escravos 430 anos, eles não tinham nenhuma arma, eles não tinham nenhum cavalo, a única coisa que eles tinham era boi, ovelha, cabra, né? Mas eles não tinham como cavalo, né, forte para exército, eles não tinham nenhuma arma. Imagine só a situação em que eles estavam, sem recursos, sem situação, totalmente, assim, sem possibilidade de fuga, de escape, de solução. Quantas vezes Deus precisa nos colocar a essa situação, fim de nossos próprios recursos? A única coisa que eles viram como possibilidade é a morte. Estamos perdidos, né? Essa era a situação, e os egípcios perseguiram-nos, né? Versículo 9, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Né? Então, essa foi a situação. Aí no versículo 10, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Meu Deus, o que vai acontecer? Né? Aí que nós vemos a situação de total desespero. Temeram muito, né? Desesperados. Totalmente perdidos. Eles falaram, agora não tem mais jeito, a gente vai ter que voltar como escravo novamente. Mas toda essa reação que a gente pode ver é de um rei que se rebelou contra a palavra de Deus e não deixou o povo de Israel sair e ir adorar o seu Deus. E mais uma vez ele está reagindo. Depois da 10ª praga, que os seus primogênitos morreram, mas novamente eles se rebelaram e foram contra o povo de Israel, que estava querendo realmente desfrutar da liberdade para adorar a Deus. Olha só como que é uma batalha. O inimigo não quer a nossa liberdade. O inimigo não quer que vivamos de acordo com a palavra de Deus e vivamos uma vida vitoriosa, uma vida cheia de esperança, cheia de bênção, né? Eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E vamos ver o conteúdo do que eles clamaram?
Olha só, versículo 11 e 12. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Nossa, olha o que aconteceu. A gente precisa ver muito claramente aqui. Aonde que estava a fé do povo de Israel? A fé no poder de Deus. A fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, na vitória de Deus. Nada, zero, zero de fé. Eles estavam tomados pelo que estavam vendo. Realmente uma situação contra a esperança. Não tinha como poder escapar. Mas eles estavam vendo o inimigo e eles não estavam vendo a Deus. Quando a gente começa a ver problema ao invés de solucionador, a gente começa a entrar em parafuso, né? A gente começa a acreditar em coisas absurdas, negativas, né? E olha o que eles falaram. É preferível ser escravo para servir. Imagine, não é? Está escrito lá no comecinho de Êxodo que eles estavam tão aflitos, tão angustiados, estavam sofrendo tanto que eles clamaram a Deus e Deus havia enviado a Moisés. Deus enviou Moisés para libertá-los. E finalmente eles haviam saído do Egito, eles falando dessa forma. Sabe o que a gente precisa tomar muito cuidado no que a gente fala? Nas coisas negativas, né? De incredulidade, sem fé, sem realmente acreditar no poder de Deus, está vendo o inimigo, está vendo o poder que está perseguindo a eles, os cavalos, os cavaleiros, os armados, e eles enxergaram o problema maior do que a solução, do que o solucionador. Então, quando a gente começa a gente desvia os olhos de Deus e a gente vê o problema, é isso que acontece. Enche de temor, e esse clamor ao Senhor era clamor de reclamação, clamor de incredulidade, né? Clamor de negativismo, de pessimismo. Você acha que Deus gosta de ouvir clamor assim? Uma situação realmente contra a esperança, e eles declararam claramente que realmente era melhor morrer no Egito. Será? Será mesmo? Olha o perigo da palavra. Ao invés deles acreditarem no poder de Deus, na palavra de Deus, que Deus é maior do que todos os problemas, juntos, mesmo encurralados, Deus era maior do que tudo isso que estava realmente cercado. Aonde que eles não estavam olhando? Eles estavam olhando os egípcios, eles estavam olhando os montes, eles estavam olhando o deserto, eles estavam olhando o mar. Mas aonde que eles não estavam vendo? Onde que eles não estavam vendo? Tem uma direção que não está vendo, né? Viram atrás, viram na frente, dos lados. Qual é o lugar que eles não viram? Para cima. Eles não viram para cima. Não viram a Deus. Amados irmãos, como que a gente erra quando a gente começa a colocar na nossa boca palavras que não agradam a Deus, palavras negativas, de incredulidade, de reclamação, não é? Imagine que eles queriam realmente morrer no Egito, para perdição eterna.
Então, nós precisamos realmente entender o quanto isso entristece a Deus. Sem fé, com temor, sem esperança, né? Eles estavam totalmente tomados pela derrota. Quando eu não acredito em Deus e na sua palavra, nós acabamos sendo destruídos. Quando nós deixamos de acreditar em Deus, a nossa vida fica instável. Eles ficaram abalados, porque a fé deles não estava em Deus e na sua palavra, no seu poder. Eles enxergaram o inimigo maior, as dificuldades maiores, e eles não puderam realmente acreditar em Deus e estavam realmente numa situação contra a esperança. Mas nessa situação contra a esperança, nós precisamos ver aqui o Moisés, né, com firmeza, inabalável, com fé, respondendo. Vamos ver aqui no capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Em esperança, crer contra a esperança. Não perder nunca a esperança. Em Salmos, que nós fizemos a leitura 33, nós podemos ver várias e várias vezes a palavra esperar no Senhor, confiar no Senhor e temer ao Senhor e não temer os problemas, não temer o inimigo, né? Não temer as dificuldades, não temer a situação contra a esperança, mas nunca, quem crê, nunca perde a esperança, pode crer contra a esperança. Então, em esperança, crer contra a esperança. Não temais, né? Então, quem tem fé, não olha para as dificuldades, não vive pelo que vê, mas vê a Deus e não teme os problemas. Porque quando vê a Deus, Deus é incomparavelmente maior. A solução de Deus é muito incomparavelmente maior do que os problemas, do que as dificuldades, do que as forças contrárias, né? Do que a própria morte. Porque Deus é o Deus vivo, Deus poderoso. Então, não temais. Quando nós vemos a Deus, os olhos da fé são voltados a Deus, eu posso crer contra a esperança, né? Em esperança, crer contra a esperança. Esse é o caminho que Deus deseja nos ensinar, para que nós realmente não vejamos os inimigos, não vejamos os problemas, e não fiquemos falando dos problemas. Eles deviam falar: nós vamos acreditar em Deus, porque Deus já operou grande livramento, né? O sangue de Jesus tem poder, e pelo sangue de Jesus podemos ter vitória. Deus é todo-poderoso, Deus é vitorioso, Deus é acima de todas as dificuldades, muito maior. Então, nós vemos ali o quanto que facilmente a gente começa a ficar negativo, a gente começa a ver o problema e fica falando do problema, que parece ser tão grande. Não temas, Deus é maior. Não temas, Deus é todo-poderoso. Do que os cavalos, né? Vemos aqui em Salmos que fala assim, olha, ele é que forma... 16, 17. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força.
Olha só, vamos olhar que esse cavalo não é nada, os cavaleiros não são nada, essas armas dos cavaleiros, nada. A multidão contra dos egípcios contra Israel não é nada diante do exército Senhor dos exércitos, o Senhor vitorioso, grandioso, poderoso. Não temais, não temais. Creia contra a esperança. Esse é o convite que o Moisés está fazendo. E uma vez que a gente realmente vê a Deus, não precisamos temer, não é? Nós não precisamos ver os problemas, porque a solução é muito maior, né? O poder de Deus é maior. E estai quietos, tem a palavra estai quietos no versículo 13 e calareis no versículo 14. Isso, 14. Por quê? Né? Não fica clamando coisas negativas, pessimistas. Não fica falando dos problemas. Fala da solução. Cale-se do negativismo. Né? Cale falando dos problemas, das dificuldades. Fala da liberdade, do poder de Deus, da solução de Deus. Estai quietos, calareis. Né? E vede o livramento do Senhor, vede ao Senhor, vede o poder de Deus, vede a grandeza de Deus, que é muito maior, né? E tem mais uma coisa, o Senhor pelejará por vós. Você não precisa fazer nada, senão o quê? O que cabe a nós? O Senhor pelejará por vós. O que eu preciso fazer? Crer, né? Crer contra a esperança. Em esperança, crer contra a esperança. Aí vamos ver rapidamente como foi essa peleja e como foi a condução para a vitória. Isso é muito importante nós notarmos, né? Todo o livro aliás, a Bíblia inteira. Quando fala, e disse Deus, e falou Deus, e mais Deus falou, é tão importante que a gente ouça a Ele e considere a sua palavra na sua essência, no seu poder, na sua eficiência, né? Então, nós podemos ver o capítulo 14 começa, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, né? Será que a gente considera o quanto que a palavra do Senhor, se eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu sou conduzida para a vitória? Vitória sobre vitória, né? Conquista sobre conquistas, solução sobre solução. Será que a gente acredita nisso? Quanto que a palavra de Deus é poderosa, que realmente nos conduz, né? Então a gente pode ver aqui Deus falando, né? Não clame a mim com todo esse clamor negativo de incredulidade. Acredite na minha palavra. Então disse o Senhor a Moisés, creia na minha palavra e haja de acordo com a minha palavra. Então, a peleja espiritual diária que nós temos, nós podemos só ter vitória se vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então, essa é a condução da vitória, né? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Faz de acordo com a minha palavra, né? Pega a tua vara e bata no mar e fende o mar, abre o mar. O poder não estava na vara do Moisés, nem na força do Moisés ao bater. Onde que estava o poder? Onde que estava o poder? Na palavra de Deus. Se Deus fala, faz assim, e eu faço de acordo com a sua palavra, é ali que está o poder. Quando eu vivo de acordo com a sua palavra, Deus me conduz solução após solução, abrindo
todos os obstáculos, todas as dificuldades, solucionando os empecilhos e Deus vai abrindo o caminho. Qual é o poder? Na palavra de Deus. Se eu vivo de acordo com a palavra de Deus, o mar se abre, as dificuldades abrem e se resolvem, os problemas se resolvem, porque a palavra de Deus tem o poder. Sabe? É muito poderoso isso. Se a gente puder entender isso. Tanto é que é interessante, né? Eu gosto demais o fato de que Deus fala no capítulo 4 que essa vara aqui estava na mão do Moisés como vara do pastorzinho, não é? Deus fala, toma essa vara, porque com essa vara que eu vou realizar muitos milagres, muitas obras poderosas. Eu vou realizar maravilhas. Toma essa vara. Então, o que nós podemos entender ali? Que qualquer coisa que Deus colocar na nossa mão, Deus pode fazer disso um instrumento poderoso, se eu agir de acordo com a sua palavra. Né? Se Deus me dá a faca para cozinhar como instrumento para Deus manifestar o seu poder, que eu use de melhor forma a cozinha, para cozinhar. Se Deus me dá a caneta para escrever, que Deus possa utilizar essa caneta para eu poder escrever palavras inspiradoras, palavras encorajadoras, não é? Então, a questão não é se é faca, ou é a caneta, ou é computador, ou mouse, ou seja, o que for, sabe? Se eu uso de acordo com a sua palavra, pode ser instrumento para abrir muitos caminhos, né? E resolver muitos problemas, muitas dificuldades. Deus vai abrindo, Deus vai abrindo. É muito tremendo isso. E sabe como que é chamado no capítulo 4? A vara de Deus. Porque se eu uso isso, essa caneta, de acordo com a palavra de Deus, essa caneta vai ser a caneta de Deus. Né? O computador que o Davi for usar como TI, ou engenheiro, né? Ou da ciência de computação, esse computador de Davi vai ser computador de Deus. Entende como que é? Se o instrumento que Deus confia na minha mão é usada de acordo com a sua palavra, Deus manifesta o seu poder. Então é muito tremendo. E Deus vai abrindo o caminho. Deus vai realizando coisas tremendas, maravilhas. E ele vai sendo glorificado a despeito das dificuldades. Porque diante desse encurralamento contra a esperança, tinha o faraó de coração endurecido também. A gente precisava ter colocado ali também, né? Coração endurecido de faraó. E os egípcios de coração endurecido que foram perseguindo a eles. Mas, queridos, quando Deus age com seu poder, quando realmente Deus se faz presente, Deus se fez presente na coluna de nuvem e de fogo. Deus se fez presente se colocando entre egípcios e o povo de Israel, não é? De acordo, quando o povo de Israel foi de acordo com a palavra de Deus, o caminho foi se abrindo. Deus foi solucionando, Deus foi operando e Deus foi realmente realizando suas maravilhas para a libertação, para a solução diante desse encurralamento. Será que a gente acredita nisso? Né? Ou a gente ainda está temeroso, né? Achando que as dificuldades ou o coração endurecido do faraó é maior do que o poder de Deus, a glória de Deus, né? Eu até acho que eu vou colocar aqui para eu não esquecer, né? O coração endurecimento do coração de faraó. Deixa eu ver. De faraó e egípcios, né? Ah, amados irmãos, nós precisamos entender, né, o quanto Deus deseja que nós... Será que eu saí da compartilhação? Isso, agora desapareceu aqui o slide. Ah, tá.
Agora Eu voltou. vou, Voltou. tá, né? Olha só, diante de toda a situação contra a esperança, vamos temer a Deus. Vamos acreditar em Deus. Vamos calar diante de Deus. E realmente reconhecer quem Ele é. O Deus para quem nada é impossível. Né? Será que a sua situação está sem saída? Deus abre as portas. E quando Deus abre as portas, ninguém pode fechar. Será que a minha situação está sem possibilidades de solução? Para Deus, nada é impossível. Será que a minha situação está sem recursos? Os recursos de Deus são inesgotáveis, infinitos. Né? Será que os meus problemas parecem sem solução? Mas Deus é o solucionador todo-poderoso, grandioso, para quem Deus tem a solução. Deus, eu estou totalmente aprisionado, Deus dá o livramento. Vede o livramento do Senhor e Ele pelejará por vós. Eu não preciso ficar cansado. Eu só vou crer, né, contra a esperança na palavra de Deus e eu vou agir de acordo com a palavra de Deus e Deus vai se manifestando, Deus se fazendo presente, Deus manifestando o seu poder. Não é maravilhoso isso? Deus salvando, Deus abrindo o caminho. Os egípcios foram correndo atrás, mas Deus mesmo fez com que tirasse as rodas, né, dos seus carros e andasse com dificuldade. Não é? E eles mesmos reconheceram no versículo 25, né, o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Eles mesmos reconheceram. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão. Então disse o Senhor, estende a sua mão, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende o mar e passe pelo mar. E o povo de Israel foi de acordo, marchou, foi atrás, entrou no mar, pelo mar que se abriu, né? E foi muro, aquelas águas foram como muro, protegendo-os, conduzindo-os a seco, no meio do mar, né? Olha só, mas esse mesmo mar, né? Nesse mesmo caminho que o povo de Israel estava indo, Deus fez com que houvesse dificuldade, Deus mesmo tirou as rodas dos seus carros, fez-los andar dificultosamente. Deus mesmo fez. E Deus disse, estende a tua mão sobre o mar para que torne a água sobre os egípcios, e os egípcios todos morreram. Cavalo, cavaleiro, tudo foi afogado e morreram. Sabe o que significa? Mais uma coisa que eu acho tremendo aqui, né? Vamos ler aqui 30 a 31. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Então, o que nós podemos ver aqui? Deus falou, Moisés, estende a sua mão. Moisés, estende a sua mão. Mas o que a gente vê aqui? Essa mão que foi estendida com a palavra de Deus, está escrito que a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. As minhas mãos, quando eu faço as coisas conforme a palavra de Deus, se torna grande, se torna poderosa, opera milagres, maravilhas, não é? Porque não será a mão da Ruth ou mão do Alex, mas quando Deus fala estende e eu obedeço e estendo, essa mão se torna mão de quem? Se torna mão de quem? A mão de Deus. Porque não é mais a minha mão que eu faço o que eu quero, como eu quero, com a minha capacidade. Mas é porque eu estendo conforme a palavra de Deus.
eu sou usada e movida e Deus opera com seu poder. Então é maravilhoso. E como que ficou diferente do versículo 10, né? Porque quando eles viram os egípcios vindo atrás deles, eles temeram muito, né? E vemos toda a incredulidade deles, né? Negativismo, pessimismo, totalmente miserável. Agora veja aqui. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios e temeu o povo ao Senhor. Não era mais temor dos egípcios. Os egípcios todos estavam mortos. Deus havia exterminado, né? E creu no Senhor. E creu no Senhor, né? Que nós possamos realmente ter essa fé, crer contra a esperança. Quando a situação pode estar na pior situação, nós possamos crer contra a esperança. Deus possa realizar a sua obra. Nós possamos realmente viver de acordo com a sua palavra. Como o Salmo 33, eu até gostaria que pudessem ler o Êxodo 14 e Salmo 33 de novo, e ver ali o poder da palavra de Deus, o poder do livramento, né? Nós podemos ver Deus falando, verás o livramento do Senhor. E versículo 19 também está 18, 19 de Salmos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua mão da morte. E eu espero no Senhor, eu espero no Senhor. Esperar é sinônimo de esperança. Aquele que espera no Senhor, crê no Senhor, confia no Senhor e vê Deus operando, né? Porque eu espero e ajo de acordo com a palavra de Deus. Eu temo em não realizar conforme a palavra de Deus. Porque se eu não viver de acordo com a palavra de Deus, eu não vou ter vitória. Eu não vou ter solução. O caminho não vai se abrir diante de mim. Mas quando eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu posso esperar ver o livramento do Senhor, né? Amados irmãos, nós possamos realmente viver de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o poder de realizar maravilhas grandiosas, milagres, né? E Deus operando. Quem poderá ir contra o agir de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra Deus? Portanto, amados irmãos, é muito importante o que a gente declara. Porque o que a gente declara é o que acontece. Está escrito em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que eles falaram aqui no 14, versículo 11 e 12, eles falaram, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isto, para que nos tens tirado do Egito. Olha só. E predominantemente morte e escravidão. Não tem esperança para quem usa a língua para falar palavras incrédulas contra a palavra de Deus, não acreditando na palavra de Deus. Mas façamos da nossa boca, da nossa língua, apenas para falar a palavra de Deus, positivamente, crendo contra a esperança e realmente vivamos uma vida vitoriosa. Não saia da nossa palavra, da nossa língua, morte, mas vida. Acreditemos no poder de Deus, acreditemos na graça de Deus. Amados irmãos, que Deus possa fazer essa obra grandiosa e poderosa. Amado Pai, muito obrigada, Senhor, que aquele que espera no Senhor nunca, nunca será desapontado.
nunca decepcionado. Porque aquele que espera no Senhor, crê contra a esperança, crê conforme a sua palavra, no poder da sua palavra, e terá uma vida vitoriosa. Ajude com que a nossa vida seja continuamente conduzida com a sua palavra, conforme a sua palavra, e que sejamos conduzidos de vitória sobre vitória, Senhor, de solução para solução. Oh Deus, faça de nós realmente, para que as nossas varas nas nossas mãos, os instrumentos das nossas mãos, seja o seu instrumento. As nossas mãos seja a sua mão, o agir do Senhor, o operar do Senhor, o realizar do Senhor, o fazer do Senhor. Por favor, consagre-nos para isso. Queremos crer, mesmo diante de situação contra a esperança, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Amém. Muito obrigado, pastora Ruth, pela mensagem. Vamos então louvar uma música, né, um louvor hino em japonês. E em seguida vamos colocar nossos pedidos de oração e agradecimento ao Senhor, tá bom? Vamos já pensando aí, irmãos. É,
Amém. Vamos então compartilhar nossos pedidos de oração e agradecimento ao Senhor, né? Para que durante a semana a gente possa orar uns pelos outros, né? Tem alguém fazendo aniversário essa semana? Na minha listinha não tinha ninguém, né? Mas aqui do nosso meio tem alguém aqui entre nós que faz aniversário essa semana? Acho que não, né? Nossa, o pastor Cunizo foi entubado. Influenza? Quando foi isso, pastora Ruth? Tá desligado, meu. Acho que foi hoje, Foi porque hoje? foi pedido hoje, É. Ai, ai, ai. Vamos orar, né? Colocar nas mãos do Senhor. O Senhor pode ajudar, estar com ele ali nesse momento. É, foi Deus. Vamos orar para o pastor Rideu. Pastor Rideu tem 94, né, pastor Ruth? 94 anos, né? Um servo do Senhor. É, minha irmã não tá se reunindo com a gente, né? Ela está participando de outra igreja, mas amanhã é aniversário dela, né, Elias? É dia 13? Não é dia 27? 27 de julho? Não lembro agora exatamente aqui. Eu achei que era amanhã. Mas vamos Dia deixar então 13? depois. Eu Depois acho eu que é dia coloco. 20 e pouco, acho. Ah, então tá bom. É, Mas aproveitando sobre aniversário, ah, eu gostaria de agradecer pelo aniversário da tia Etelvina. Fez é? 93 anos antes de ontem, né? Antes de ontem, ontem. É irmã do Do pai, pai. né? Hum, E, assim, também muito debilitada, né? Mas que Deus possa dar saúde aí para ela também, 93 anos. vamos orar, né? Agradecer a Deus pela vida dela. Ah, pastor Oscar, ele. 3 anos. Oi? Nossa Senhora. 93 anos. Pastor Oscar voltou para Araçatuba. Mas ainda não está bem ainda, né? Situação delicada, a saúde dele. Vamos orar pelo irmão, né? Que está tratando do coração. Algum pedido, pastor, irmã, senhora Marico? Como é que a senhora está? Tá tudo bem? Tem algum pedido de oração? Tudo bem, estou esperando o dia 22 para fazer a cirurgia do outro olho. Ah, sim. Tá chegando já, né? Hoje é dia 12, né? Falta 10 dias. Então, tem mais de dia ainda. É. Já chega já, né? Vamos espera de cirurgia de catarata. Oi, Érica, Alex, tudo bem? Como é que você tá? tudo bem? Tudo Também. jóia? Eu vou pedir pela minha mãe, que hoje não entrou no culto, mas é porque ela tá com bastante calafrio, acho que vai pegar gripe. Ah, Então é? já hoje tá deitada já. Certo. Foi deitar mais cedo, tá bom? Vamos orar por ela, né? A senhora Por favor. Yuki. Tá bom. Obrigado, Obrigada. Érica. Dona Yuki está com gripe. Também, né? Que quebrou o ombro, né? Ah, senhora Neuza, como que a senhora está? Tudo bem, Tá melhorando? já estou trabalhando já. Ah, que bom. Que bom, né? Você está recuperando bem, né? Muito bem. Zamarutani. Obrigado, pastora Kyoko, pela tradução em japonês, né? Obrigado por estar com a gente. Imagina. Nossa Prazer. Senhora. Tem mais alguém? Mais algum pedido? A senhora está mais? A senhora está bem?
Sim, obrigada. Aí, Muito bem. Que poxa, que bom. Queria pedir oração aí pela loja que eu trabalho, né? Que tá passando uma fase um pouco difícil lá, para que Deus possa nos ajudar lá, os meus patrões lá, né, irmão? Conseguir mais vendas, né, para a loja. Ok. Mais algum pedido? A gente vai orar, né? Pela nova geração, vamos orar pelos nossos filhos, sobrinhos e que Deus possa preparar os jovens e adolescentes, né, para sucessores. Bom, vamos orar então, né? Vamos aqui pedir aqui, eu eu vou pedir, orar aqui pelos primeiros, tá? Vou orar pelos primeiros, um, dois, três e quatro. Aí eu vou pedir pro Elias orar para cinco até oito, tá, Elias? E depois eu peço, será que o pastor Flávio não está presente, né? Posso pedir para a irmã pastora Kyoko fazer a oração pelo 9 e 10? Tá bom? Os últimos, depois trazer O pastor Flávio está aí, né? O pastor pode trazer a bênção final para nós, bênção apostólica. E o pastor Marutani também, em japonês, tá? Oremos então. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa hora bendita, hora preciosa que tivemos aqui, louvando, bendizendo o teu nome, e tivemos aqui ouvindo a tua palavra, Deus. Nos dá um coração que transformados pela tua palavra, que nós possamos colocar nossa fé, nossa esperança em ti, Senhor, e não olhar para as dificuldades, não olhar para as coisas que estão nos distraindo nesse mundo, mas poder manter os nossos olhos firmes em Jesus e na sua palavra, e para que possamos vencer todas as batalhas e permanecer firmes no teu caminho, na tua vontade, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Senhor, pedimos pelo irmão pastor Cunizo, ó Deus, que está ali no hospital. Senhor, tem misericórdia dele, ó Deus, ajuda nesse momento a ele, aos profissionais, os médicos que estão tratando, ó Deus, que ele possa estar sendo curado, estar voltando para sua casa logo, logo. Senhor, abençoa toda a família também, ajuda, Senhor, supre cada necessidade ali, que ele tenha os melhores cuidados ali, que o Senhor possa estar ali bem perto nesse momento de necessidade, ó Deus. E também pedimos pelo pastor Rideu, que está já 94 anos, ele é um servo do Senhor, um irmão, um pastor amado nosso, ó Deus. Obrigado pela vida dele, por tudo que o Senhor realizou. Ele dedicou a sua vida com muito zelo, muito amor na obra do Senhor. Nós somos gratos a Deus pela vida dele e sabemos, ó Pai, que o Senhor tem preparado ali para todos aqueles que confiam no Senhor. O Senhor tem preparado uma vida eterna, gloriosa com o Senhor, hein? E então, se for da tua vontade, ó Pai, o Senhor também pode curar, o Senhor pode fazer tudo que para ti não há nada difícil, ó Deus. Mas esteja nesse momento com o pastor Rideu,
cumpra a sua vontade na vida dele, teu nome seja glorificado e exaltado. Pai, também pedimos pelo pastor Oscar, ó Deus. Obrigado porque até aqui ele já teve uma parte do tratamento, mas, Senhor, ajuda, ó Deus, que ele consiga a, a terminar os tratamentos que ele precisa fazer e cuida dele, protege, Senhor, de todo mal, que ele possa estar sendo curado para servir ao Senhor ali, né, em Araçatuba, proclamar o teu nome e trazer ainda muitas pessoas para Jesus, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, do teu servo e curando ele de todo mal. Pai, também por minha irmã vai fazer aniversário esse mês, que eu esteja abençoando ela, toda a sua família, ajudando, ó Pai, em todas as necessidades, ajuda que ela possa andar nos teus caminhos, ó Senhor, que ela possa colocar Jesus ali no centro, no trono da sua vida e ela possa é, servir ao Senhor com toda a família. E minha tia também, já 93 anos, obrigado pela vida dela, cuida das dificuldades de saúde dela, do meu pai, do meu sogro, de todos aqui, nossos amados, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor tem sido fiel até aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, obrigado por mais esse dia, Senhor, por estarmos ouvindo a tua palavra. Que o Senhor esteja cuidando do coração de cada um de nós, Senhor. Assim, Senhor, quero pedir oração pela senhora Marico, Senhor, que está à espera da segunda cirurgia para catarata, Senhor, que o Senhor possa estar acompanhando prepara. ela nessa cirurgia, que o Senhor possa estar acompanhando ela também durante esse período de espera, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando da ansiedade e que o Senhor possa estar acalmando ela para que ela possa seguir bem e volte ainda melhor dessa cirurgia, Senhor. Senhor, peço também pela senhora Yuki, que está iniciando aí a gripe, mas é que o Senhor possa estar olhando por ela e curando, dando o melhor de saúde para ela, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando também a vida dela, a família dela, que o Senhor possa sempre estar olhando por ele, Senhor. Senhor, peço também pelo casal Marutani, também o pastor Marutani com problema de catarata, que o Senhor também possa estar direcionando ele à cirurgia, Senhor, para que possa estar tirando essa dificuldade de sua visão e que incomoda, e também com a sua esposa, a pastora Neuza, com a fratura do ombro, que o Senhor possa estar tirando ali toda a dor e que a recuperação 100% seja logo, Senhor. Assim como ela já voltou a trabalhar, que o Senhor possa também trabalhar na vida dela cada vez mais, Senhor. Senhor, também peço que o Senhor esteja com os idosos, Senhor. Esteja com cada um deles, cada um integrante da igreja, mas também os que estão fora da igreja, os que necessitam de Ti, Senhor. Esteja com eles, Senhor, não cuidando só da sua saúde física, mas cuidando da sua saúde espiritual também, Senhor. Esteja estendendo a sua mão sobre eles, que cada vez mais eles possam entender que a palavra de Ti é que salva, Senhor. Esteja com cada um de nós no decorrer dessa semana. Eu oro e agradeço por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai amado, muito obrigada, porque a tua palavra tem poder, porque provém da boca do Senhor. E obrigado que é a palavra que vai se cumprir cabalmente. Os céus e a terra podem passar, mas a tua palavra jamais. Queremos sempre estar olhando para ti, Senhor, mesmo sem esperança, o mundo que está tão em caos, podemos ter esperança em Cristo Jesus e queremos agradecer por essa oportunidade, podemos estar juntos olhando para ti. Ajude-nos, Senhor, para que nós possamos viver
a vida toda dessa forma, e seja com o pastor Alex, no seu trabalho, a dificuldade que está tendo na loja, seja o que for, o Senhor possa estar ajudando para que através dele, todo o patrão, todas as pessoas possam ser abençoadas pela vida do Alex que está presente lá e que o Senhor possa ser glorificado. A tua palavra tem poder e cremos nisso, Senhor. E o Senhor possa estar com a geração nova também. Obrigado pela vida do João, do Davi que estão juntos. O Senhor possa estar abençoando e trazendo mais pessoas, que possam ser pessoas como Daniel e seus amigos, que não se contaminaram com o mundo, mesmo na ideologia, tanta coisa que pessoas que fazem trabalho para fazer a descrença na palavra de Deus, que possa manter a sua fé firme no Senhor. Lembra do Kenzo, que está doente, lembra, Senhor, de outros adolescentes, traga muito mais pessoas, enchendo de pessoas que amam o Senhor, que possamos crescer, para que o teu reino possa estar crescendo cada vez mais, porque a tua palavra tem poder e nós cremos nisso, e o Senhor deseja que todos se tornam discípulos do Senhor, que amem o Senhor e cremos em Ti. Por favor, faz uma obra grande na igreja em Piedade e em todas as igrejas locais. Agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. 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 恋でがくは、主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、何時らすべてのものと、今より常しえまであらんこと。アーメン。 Amém. Amém. Ok, muito obrigado a todos, né? Obrigado Muito pela obrigada. palavra. Uma boa semana. Que Deus Muito abençoe a obrigada. todos. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Descanso, uma boa semana. Boa noite. ね、 Boa noite. どうもありがとうございます。Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite.